Salve, salve! Começando aqui mais um papo bem gostoso, mais uma live Conexão Valor em Conexões Verdadeiras. Olha só, e hoje com um tema bem legal e um convidado também que eu tô animadíssima. Acho que nós dois estávamos ansiosos por esse papo. Olha aí, ele já chegou, o Diego Rocha da Uma Nota em Branco. Muito bom, muito bom. As lives Conexão Valor, né, essa série aqui em Conexões Verdadeiras, elas justamente trazem um convidado para a gente falar sobre algum assunto que traga reflexão, né, que traga uma oportunidade da gente repensar e até, quem sabe, mudar, né, aquilo que de repente está travado na nossa vida, através das experiências desse convidado, enfim, do conteúdo. Então, é um espaço, né, para uma pessoa da minha rede de relacionamentos poder compartilhar com você que assiste a gente esses conteúdos. E hoje o papo é sobre seja autor da sua própria vida. Eu espero que vocês estejam me vendo bem, me ouvindo bem. Méritos Running chegando. E muito bom. Bom, eu vou me apresentando porque eu quero deixar bastante tempo para essa conversa com o Diego e que vocês aproveitem bastante. Os recadinhos iniciais. Recadinhos. Então, é uma conversa, né? Eu vou bater esse papo com ele, mas é conversa entre nós todos, né? Ó, o Léo Galdino também chegou. Então, se você quiser comentar alguma coisa, quiser perguntar também, deixa nos comentários a sua pergunta que eu vou lendo, né? Isso enriquece a nossa conversa e pode tirar uma dúvida mesmo, alguma coisa que esteja te incomodando. Então, essas lives também são para ajudar, né? Para a gente poder servir vocês de uma melhor forma. Então, se tiver alguma coisa incomodando sobre o assunto que a gente aborda, daí você usa os comentários, beleza? Também tem aqui a caixinha de perguntas que você pode colocar. Rickmeister, direto de Portugal. Horário. Que legal, muito bem-vindo. Bom, outra coisa. Tem um aviãozinho aqui, ó. Tem um aviãozinho aqui, né? Embaixo. Se você essa conversa vai interessar para a rede, aliás, agora já manda. Você não sai da live para fazer isso, então já manda aí para uns 3 amigos para eles terem a oportunidade de estarem aqui ao vivo e de repente, né, ter essa interação. A live vai ficar gravada no IGTV e no YouTube, porém, ao vivo a gente tem essa troca e você pode, por exemplo, tirar a sua dúvida com a gente, tá? E coraçãozinho, dedinho no coração pra gente saber que tá legal. O Instagram também saber que tá legal. E a gente ter esse feedback. A melhor forma da gente ouvir você é pelos comentários. É assim que a gente vai conseguir interagir. Mas não perca essa oportunidade, tá? Aliás, eu sempre falo isso. Tá participando de lives, de palestras, de eventos online. A nossa ferramenta, que é o chat, deve ser utilizada, né? Então aproveita os momentos que você está recebendo esses conteúdos, conhecendo pessoas novas, para cuidar de pontos que de repente na sua vida precisam ser ajustados, melhorados. Então faça isso, aproveite de verdade que você vai se beneficiar muito mais. Ó, LM Ferreira chegou, Bia Rodrigues, que já esteve com a gente aqui semana passada, falando sobre medo, né? O medo de falar em público. Olha aí ela entrando. Bom, então se você está chegando agora porque viu a divulgação, viu um post, eu sempre publico em vários grupos que eu participo, então você viu esse conteúdo em algum lugar. Eu sou a Raquel Rodrigues, eu sou especialista e mentora em networking e negócios. E o meu foco é mostrar para o empreendedor individual e para o profissional autônomo como ativar a conexão com as pessoas. Então tá todo mundo fazendo networking, eu quero que vocês façam mais e melhor, só que tem aí um pulinho do gato, que é quando a gente de fato ativa essa conexão, cria uma dinâmica mais interessante. Para quê? Para transformar esses contatos em riqueza na nossa vida. E a gente faz isso através do autoconhecimento, da visão de negócio e do relacionamento em si. Então a gente reúne, né, essas disciplinas para fazer com que você seja um profissional melhor, um indivíduo melhor e tenha o que? Mais resultados. É isso que você encontra aqui em Conexões Verdadeiras. E tudo que acontece tá no feed e tá nos links da bio. Então vai ter um link lá na bio
e tem várias coisas. Então lá, por exemplo, você pode se inscrever no curso que vai ser gratuito e online e ao vivo, Destrave seu Networking, que vai começar dia 4 de novembro, só se inscrever. Tem o checklist Maximize seu Networking em eventos, para você que está participando de eventos. Entra lá, baixa o teu gratuito. Tem também a oficina de pitch, a mentoria, tem um formulário caso você queira receber conteúdos que eu mando também, de 15 em 15 dias eu mando um texto, um conteúdo de reflexão, e tem também a comunidade no Telegram, Eu Conduzo Meu Destino, que aí eu mando áudios e outras referências para as pessoas poderem se desenvolver, né? Algumas provocaçõezinhas e tal. Beleza? Bom, já me apresentei, deixa eu ficar aqui de olho no horário, só dar um oi pro Francisco Belfort, o Breno Zeferino, a Ellen, da Gloss, Eliana, a Mestre Leila, lindona, o Elazier que teve com a gente também ontem, batendo papo com a Gabi, o Elísio Filho Albuquerque, tá sempre acompanhando, né, Elísio? Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui, já tem uma pergunta? Deixa eu ver. Qual o tema da live de hoje? O Léo tá perguntando, eu vou fixar aqui. Peraí, primeiro eu vou escrever, né, eu fixo. Não, quero escrever. O tema hoje é seja autor da sua própria vida. E o Diego vai explicar pra gente um pouquinho disso daí. Muito bom, ele está dando um bom dia, tá em São Paulo. É isso aí, apresentem, digam de onde vocês estão assistindo pra gente saber. Ó, tá chegando a galera, Ideia de Impacto, tem participado bastante, né? Ideia de Impacto, bom ver você. Elisângela Ferreira Psi. Muito bom. E aí, conforme vocês, enfim, forem interagindo, forem entrando, eu vou dando um oi também. Deixa eu chamar o Diego pra gente começar essa conversa. Não é capaz o menino ter um treco, hein, Diego? Tô aqui com meu chazinho. Olá! Salve, salve! Salve, salve, gente linda! Muito bom te ver colorido, eu sempre te vejo preto e branco. Opção Adoro. aqui, opção. É preguiça de ficar escolhendo filtro. Eu sempre coloco preto e branco, porque eu não preciso pensar muito. Passa duas vezes pro lado, Verdade. já tá preto e branco já. Mas tem a ver também, né, com o projeto, uma nota em branco, né? Deve ter a ver. Vamos falar. Ó, só para você saber, a Eliana Gloss, Eliana aqui, eu acho que ela é do Revoar também, que tá aqui, entrou. Ela tá em São Paulo, a Leila tá em Santos. A arquiteta Aélica entrou também. Então a galera tá entrando, esse horário gostoso, um pouquinho antes do almoço, a gente bate um papo, já relaxa, almoça e volta com tudo depois da tarde. Com certeza. Bom, eu conheci o Diego numa mentoria, né? A gente está fazendo um curso juntos e aí é bastante intenso, né? A gente participa bastante e aí conforme a gente vai se apresentando, vamos criando sinergias, né? Vamos nos aproximando ainda mais das pessoas. Então, desde o começo, eu falei, eu quero ter ele aqui, conversar com ele e apresentá-lo para vocês de Conexões Verdadeiras. A Érica está em Sorocaba, olha aí, interior de São Paulo, pessoal vindo. Então, olha só, o Diego, ele tem 23 anos, né? Essa energia toda. Quando que você faz aniversário, Diego? No mesmo dia que a sua mãe. É Dia verdade, olha, eu esqueci, é dia 11 8. de agosto, é verdade, foi mais um ponto de conexão. Eu joguei lá, minha mãe é leonina, e aí, quando bateu as datas, aí eu falei, caramba, verdade. Aí ele colocou o seguinte, ele me mandou assim, eu sou poeta periférico, midiático, aspirante a maratonista, aventureiro apaixonado por natureza e consultor em marketing digital, né, copywriter e storyteller. Conta pra gente, né? Se apresenta pra gente, o que que é esse poeta periférico. Vamos lá, gente. Quando eu estava no ensino médio, né, alguns 6, 7 anos atrás, eu li pela primeira vez eu li um livro no ensino médio já. Eu demorei para começar a ter o hábito de leitura. E nesse livro tinha um personagem principal, era um livro do Augusto Cury, O Futuro da Humanidade. E tinha um cara lá que era o poeta da vida, né? Era uma crítica social, o livro.
em relação às situações dos moradores de rua, né? E um dos Uhum. moradores de rua, ele tinha um personagem que era o Falcão, ele era poeta, e tinha uma investigação em torno de um outro cara que não sabia o nome dele, mas ele era poeta da vida. E Uhum. depois de um tempo, eu comecei a me identificar muito com esse personagem, e aí eu comecei a produzir poesias. Até que, depois de um ano que eu saí do ensino médio, já tinha começado a compor poesias, eu fui pela primeira vez em um sarau. E lá no sarau eu descobri essa cultura que existe hoje em São Paulo, muito forte, em alguns outros estados também, que é a poesia slam, que é a batalha de poesia, né? Uhum. Tem a batalha de rima, que de vez em quando dá uma repercussãozinha, e tem a batalha de poesia, que é o slam. Inclusive, ele existe uma competição que é feita mundialmente, acontece todo ano lá em Paris, na França, e eu já conheci as pessoas que foram representar o Brasil lá. E quando eu Legal. cheguei de cara com isso, eu comecei a perceber que a galera era das periferias, né? Era a margem, né, da sociedade produzindo arte. Então a Uhum. gente batia no peito e se orgulhava. Pô, a gente é poeta periférico, a gente é poeta marginal, literalmente. E isso foi muito rico para mim, porque dentro desse movimento, dentro dessa comunidade, dessa tribo, eu conheci o Rafael Carnevale, ele estava se formando em letras, e ele tinha uma oficina chamada Introdução à Literatura Periférica e Criação Poética. E foi lá onde eu construí todo o meu repertório poético através, né, de várias técnicas, ferramentas, entendimentos, períodos literários, várias coisas assim, ele foi trazendo. E aí eu consegui construir, né, essa minha autoimagem de poeta periférico através desse repertório que eu fui adquirindo, fui participando de poesias, fui me apresentando, recitando em locais públicos, perdendo minha timidez também. Foi um ponto muito importante, que eu encarei vários desafios lá. E isso foi tão massa que, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de recitar uma poesia em um evento onde estava rolando um networking muito louco. Olha que legal essa história. Tava rolando um networking muito louco, porque era só pessoas que tinham ali mais ou menos a mesma pegada, assim, meio doida, de pensar em coisas diferentes, de cuidar melhor do corpo, de cuidar melhor da mente, de entender o relacionamento ali. E eu fui no palco recitar uma poesia sobre o que eu estava sentindo, e tinha mais de 300 pessoas lá. E essas 300 pessoas me aplaudiram, eu me senti muito bem, eu me senti incrível aquele dia. Não, eu tava um sentimento estranho, mas eu me senti incrível depois que eu recitei. E aí um CEO de uma empresa de telecom, que hoje em dia trabalha com infoprodutos também, para atendimento, né? O nome da empresa é Encanto, ele me abordou e falou Uhum. assim, a sua arte tem a ver com a minha empresa. E aí ele falou assim, anota meu WhatsApp aí, me manda uma mensagem e vamos tomar um café. E aí eu fiquei tipo, meu, como assim? O cara tá me chamando para conhecer a empresa dele só porque ele viu uma poesia minha. E aí foi muito louco, porque eu ia pegar uma carona naquele dia, e foi o fato de eu ter subido no palco, que o cara que estava me procurando o evento inteiro me encontrou só depois que eu subi no palco, porque tinha muita gente no local, era um local meio pequeno. E Uhum. aí outras pessoas vieram falar comigo, outros escritores me chamaram, né? Eu acabei tendo um momento ali de muitas conexões, e isso só aconteceu porque no ensino médio eu li um livro, depois eu descobri um sarau, e depois eu desenvolvi essa competência de criatividade, de lidar com as palavras, de rimar e tudo mais. E aí, algumas semanas depois, eu estava começando no meu primeiro dia na empresa, e o meu processo seletivo foi escrever uma poesia contando a história da empresa. E tipo assim, é tão louco, Rafael, é tão louco, porque nem tinha vaga. Não tinha vaga. Eu cheguei lá e falei, eu quero trabalhar aqui. Aí ele falou, seria legal. Só que a gente está contratando um web designer e uma pessoa para fazer a parte de marketing. Você, na época, fazia gestão empresarial na FATEC e tinha experiência só com atendimento. Não tinha vaga para mim. Eles meio que criaram uma vaga para eu poder trabalhar com eles, assim, e foi muito louco, Legal. porque um, uma conexão tão forte assim que a gente teve, que eles já me viam dentro da empresa, eu já me via dentro da empresa, então a gente fez acontecer. E aí, dou um passo atrás também para contar.
eu não tinha dinheiro para pagar o evento, e não tinha dinheiro nem para pagar o curso. E foi através dessa conexão que eu consegui esse emprego, e esse emprego me proporcionou o dinheiro para pagar esse curso. E olha, Olha foi muito louco. só. É muito Muito legal louco. ver isso, né? Justamente porque as pessoas não têm noção do poder das conexões, né? Elas não, às vezes a pessoa, ela acha que vai ser o dinheiro imediato, né? Ou seja, você conseguiu né? Inventaram um cargo para você ocupar. Mas dentro do networking, eu sempre falo isso, a gente precisa reconhecer o nosso valor e a gente precisa enfrentar esses nossos medos, uma timidez, justamente para mostrar a nossa voz, para a gente poder ter essa visibilidade. Olha que lindo isso, né? Você conectou, né, com o seu melhor, com o seu talento, né? Então isso é muito rico e eu espero que você que está assistindo a gente aqui esteja em dúvida sobre o networking. Aí, ó, olha um exemplo e eu nem conhecia essa história. Sim, e o mais louco é que eu, na época, você falou, olha, gente, a importância do que a Raquel falou. Eu não sabia quem eu era. Eu estava num processo muito profundo de autoconhecimento. E o fato de eu conseguir esse emprego através de uma poesia foi um indício muito forte para onde eu deveria estar apontando os meus esforços. Porque eu estava trabalhando como corretor de imóveis e estava estudando gestão empresarial. E tudo isso tem alguma coisa a ver com os meus valores, mas não necessariamente com o que eu realmente sou apaixonado de fazer. E na Uhum, época, desde que eu já sabia que eu era apaixonado em escrever poesia, apertar a teclinha, rabiscar o papel. E eu não estava fazendo isso no meu dia a dia. E quando eu entrei na empresa, através dessa oportunidade, eu me senti valorizado o suficiente para falar, velho, agora eu vou trabalhar isso. E foi quando eu uhum. comecei lá, 2 anos atrás, 2018, a escrever uma poesia por dia. Hoje eu já tenho mais de 500 poesias aí no meu bloquinho de notas, que eu preferi deixar lá, para não perder o caderno, se fosse físico, coisa do tipo. E nesse processo de autoconhecimento, eu comecei a ir muito a fundo em descobrir quem eu era. E quanto mais descobertas, né, menos possibilidades eu tinha de seguir carreira, por exemplo. Eu queria ter uma Uhum. marca de roupa, eu queria ser guia turístico, aí depois que eu fui fazer um curso, eu percebi que era muito burocrático, aí eu falei, não é comigo. Eu ganhei uma bolsa de programação do Facebook, da Estação REC, do projeto que eles tinham. Fui Uhum. numa imersão, não curti. E aí, quanto mais eu me conhecia, mais eu sabia que era comunicação, era a arte de escrever, era a arte de comunicar, era a arte de me expressar, né? E Uhum. aí foi quando o tio Marcos, do Planner Edge, o Marcos Dutra, né, do nosso curso em comum, ele chegou em mim num workshop, que também foi através de uma conexão que rolou. O cara que estava organizando é o Daniel Errara, ele trabalha na Oracle, essa empresa fodona, top, que tem aí, multinacional. Ele falou, cara, a gente vai Uhum. ter uma workshop de design thinking, né, uma design jam lá, você vai entender como é que funciona esse processo de design para resolução de problemas e tal. E lá nesse workshop eu encontrei a Mica, que é a esposa do tio Marcos, e o tio Marcos lá, depois do evento, ele me elogiou meu óculos, que a gente tinha um óculos igualzinho. E aí ele falou, cara, você é poeta, você já pensou em ser copywriter? Aí eu falei, que é isso, né? Aí ele, me adiciona no Facebook lá, a gente conversa, eu te explico. Se você gostar e estudar, a minha agência está sempre contratando. De repente, aí é uma oportunidade que você tem para você trabalhar o seu talento. Então, ele valorizou ainda mais uma coisa que eu já tinha em mente ali. Né? Eu queria trabalhar de alguma forma com a comunicação, com a escrita. Ele falou, você tem essa possibilidade aqui, nesse mercado super promissor, dá uma olhada lá. Depois Uhum. de eu ter descartado tudo, o que me sobrou foi, marketing digital tá aí, copywriter tá Uhum. aí. Por que você não avança nisso? E aí foi quando eu decidi sair da empresa, porque eu estava trabalhando como atendente lá, eu era encantador, né? Um atendente encantador é esse papel, encantar os clientes que ligavam lá pra gente. A gente tinha toda uma metodologia muito foda. Até hoje eles estão aplicando e estão otimizando isso. Mas eu percebi que o meu rolê mesmo era apertar as teclinhas. E aí eu fui atrás disso. Aí eu fui atrás dos meus primeiros clientes. Aí trabalhei num lançamento legal, com o Anderson de 196 Sonhos, aquele cara que deu a volta ao mundo, brasileiro. Uhum. Conheci ele, conheci uma galera do marketing digital, fui aprendendo um monte de coisas junto com eles ali no processo do dia a dia. E aí eu passei por uma fase, né, muito difícil logo em seguida. Eu tomei uma decisão
Na época eu reconheço que foi impulsiva por conta de uma ansiedade. E aí Uhum, logo em seguida que eu passei por esse lançamento, eu passei por um processo meio nebuloso, né? Não foi diagnosticado, mas eu tenho certeza que foi depressão, uma depressão meio que leve, assim, porque eu fiquei cerca de 4 meses trancado em casa, sem sair. Às vezes eu não saía nem no quintal. Às vezes o máximo uhum, que eu ia era da sala para a cozinha, para o banheiro. E eu desliguei meu celular porque eu tinha medo das pessoas me perguntarem quem eu era e eu não sabia responder, porque eu já não sabia mais. E uhum. aí eu falei, velho, eu não sei o que eu sou, eu não sei o que eu tô fazendo, porque eu não tô fazendo nada, eu não tenho mais sonho para esse ano de 2019, eu não sei, cara, eu já até desapeguei das minhas crenças, sabe? Literalmente Uhum. formatei aqui, e na medida que eu formatei, eu tava sentindo essa nebulosidade, esse vazio, esse cinza, esse ausência de sentimento, sabe? Acho que a depressão é um pouco disso. As pessoas que Sim. sentem, vai se identificar. É uma ausência, você não tem ânimo e você não sente tanta tristeza. Você sente uma vontade de não mover. Uma É como se apatia, né? Uma apatia, uma apatia né? total, é como se literalmente você perdesse esse movimento e literalmente perdesse a vida, né? Hoje em dia eu gosto de correr, porque correr me traz esse senso de vida, de tipo assim, eu tô em Uhum. movimento. E aí o ponto foi que depois de alguns meses, algumas pessoas vieram me visitar, algumas pessoas vieram falar comigo, algumas pessoas me ligaram, e eu fui me ligando que eu precisava recomeçar. E aí eu lembro que tinha uma meta de sair de casa lá, pelo menos uma vez por dia. A senhora comentou aqui da minha meta aí de consistência, estou treinando aí todos os dias durante 66 dias. E lá atrás, né, 2019, eu tinha uma meta de pelo menos sair de casa, quando eu estava me recuperando. Foi quando eu fiz uma reconexão com um amigo meu, que tem uma academia lá perto da casa da minha mãe, em São Miguel Paulista, que é a Academia 13 Fit. Eu fui para lá e a meta era pelo menos uma vez por dia sair de casa. E eu falei, velho, já que eu vou sair de casa, eu vou ir para academia e vou treinar meu corpo, porque eu sei que faz bem. E aí, Uhum. depois de um tempo, depois de uma semana, eu já estava me sentindo mais ou menos. E aí eu falei, velho, eu preciso fazer alguma coisa, eu vou arrumar um emprego, vou estudar. E aí, quando eu fui estudar um cursinho de produção de conteúdo, o Matheus de Souza falou, a gente precisa ter uma marca pessoal. O seu nome é sua marca pessoal. E aí foi Uhum. quando eu olhei para mim e falei, velho, meu nome é uma marca pessoal, mas quem eu sou? E aí eu olhei para mim, lembrei de uma coisa que eu tinha anotado no meu bloco de notas lá atrás. Aí veio na mente assim, uma nota em branco. Você está sempre começando. Você está num processo de reinvenção. Você gosta da liberdade de começar do zero, começar o dia e tá tudo em branco. Você decide o que vai ser. Então Uhum. você tipo, é uma nota em branco. Você é essa liberdade de poder sempre começar uma nova história, começar um novo capítulo, começar um novo livro para sua vida. E que seja sempre assim. Né? Não tem problema você não saber exatamente qual que é o seu propósito, qual que é o seu destino, nem nada do tipo. Você é isso. Essa nota em branco é você. E aí eu cheguei numa definição, né, de que eu sou a poesia na folha de papel amassada, aonde não está escrito nada. Todos os dias, uma nota em branco. E Muito aí bom. eu cheguei nisso. E cada dia que eu mergulho nessa identificação, eu consigo enxergar como é que eu posso ajudar as pessoas através dessa identificação, né? E aí eu percebo, velho, tem dias que as pessoas não estão bem e elas esquecem, até eu mesmo, esquecem que você pode decidir. Cara, decidir não continuar nesse emprego. Escreve uma nova história para você. Decidir não continuar naquele Uhum. relacionamento. Escreve uma nova história para você. Né? Decidir, meu, cansei de ser sedentário. Vou treinar todos os dias agora. Escreve uma nova história onde você é saudável, é consistente, é disciplinado, sabe? E eu gosto dessa liberdade de proporcionar essa liberdade para as pessoas, sabe? E inspirar elas através disso. Então, toda vez que eu me deparo com alguém que está tendo algum tipo de dificuldade, que está tendo algum tipo de bloqueio, que está se sentindo muito cansado, eu falo, meu, começa de novo. Escreve do zero. Uhum. Formata a página e imagina que você pode começar de novo uma nova história para você, sabe?
E aí você mesmo senta ali no seu caderninho, no seu computador, no seu bloco de notas e escreve quem você quer ser e começa a trabalhar para realizar isso, sabe? E uma Uhum. nota em branco vem com todo esse propósito, né? Eu quero de propósito fazer as pessoas serem autores da própria vida. Eu gosto É muito disso. Eu falo basicamente pra gente, eu falo isso, né? Vamos fazer de propósito as coisas, né? Porque a gente quer fazer. Inclusive, se a gente sabe que a gente às vezes tem a ideia de que não vai ser tão legal, mas quando eu faço de propósito, eu ainda tiro o melhor daquilo lá, né? Eu só tô pegando aqui o comentário do Elazier, que eu acho que, né, ele traz, e falar um oi aqui para um monte de gente que entrou. Ah, vai não falando. tá puxando aqui? É, Eita, mas ele tinha falado alguma coisa assim, para a gente escrever a nossa própria história, é importante a gente não dar a caneta para outra pessoa, né? Tipo, você sim. pega a caneta, você escreve. Mas entrou uma galera que. Ah, foi isso. Para escrever a sua história, a história da sua vida, não deixa a caneta na mão dos outros. Aí entrou o Rick Videomaker, que você estava com ele ontem? A Nera Vai ser hoje. Karima. Ah, é hoje, legal. A Gabi do Seja Disruptiva, lindona. Digão, Rodrigo, o Roberto da Zap Assessoria, a Guita Liflor, que é lá do grupo, Marcila Pena, a Júnior tá vindo sempre aqui. Minha querida Rita Venturato, salve. Ela já falou que achou incrível o que você Ah, falou. Criamar também, que é um projeto, é uma, né, de apoio aí também a pessoas vulneráveis. Tá aqui. Ixi, uma galera, gente. Ressurgir Mulher, a Nanda, né? O Cleuso também que tá lá no nosso grupo. A galera veio, pessoalzão. olha só. A Carol Reis Weddings, que é fotógrafa. E a Nanda falou assim: maravilhosa essa ideia que sua marca traz. Muito bom. É isso aí. E a Marcela falou: nova história, massa nota. Ah, massa, né? Então tá bom, só pra gente estar em dia, né, em dia aqui com. O Cleuso falou: muito bom ouvir vocês, meus amigos. E o Digão falou: isso se chama inteligência emocional. É muito legal isso, Digão. Assim, eu sou formada em inteligência emocional e o que o Diego trouxe, né? Do tipo, eu tô lá apático, isso acontece por N motivos, cada um tem a sua jornada, mas você se colocar em movimento e trabalhar o físico, né? A parte física ajuda muito a liberar a mente. As pessoas acham que não, mas quando você começa a caminhar, vai fazer uma atividade física leve, uma dança, sei lá, qualquer coisa que você mova o seu corpo, é uma ferramenta de inteligência emocional Que que a massa. gente usa bastante. É atividades, tipo, vou entrar no palco, tô ansioso. Então a gente tem algumas posturas mesmo, né, físicas, para deixar a pessoa menos ansiosa, porque da mesma forma que a mente ela paralisa o corpo no caso da depressão, né? Então a sua mente está te tirando energia porque você tá no seu processo, o corpo te devolve a energia. Então, o próprio Verdade. corpo. Então, talvez assim, talvez você não soubesse inconscientemente, porque o corpo ele sabe, né? A gente Sim. inconscientemente sabe. Então, que bom que você foi aí para ser aspirante. E que legal, né? É muito bom ouvir uma pessoa mais nova falando sobre isso. É verdade, eu acho que tem alguns pontos que você trouxe que eu gosto de refletir. Por exemplo, poesia. Tem muita gente que não acredita na cultura. Tem muita gente que acha que, né, você tem que fazer as coisas, o que dá dinheiro. E aí aquilo que está no coração não, não aplica. Porque você acha que não vai conseguir, porque você acha que ninguém valoriza. E aí você se desvaloriza. E você fez o contrário. Você foi lá, subiu no palco, 300 pessoas, alguém se conectou com aquilo e te deu uma oportunidade. Por Pessoa. quê? Porque sim, a cultura é importante para muita gente e a gente precisa acreditar, Sim. né? Não é viver do sonho, mas é a gente viver da nossa verdade, né? Que elas se tornem objetivos e elas se tornem metas e realidades, né? Realizáveis. Então isso eu achei muito legal, assim, me trouxe esse insight, né? O quanto as pessoas não acreditam na sua criatividade, nos seus talentos, né? Naquilo que elas fazem mais fácil. E eu falo por mim, porque sempre foi um talento para mim me conectar com as pessoas. E eu
assim, quando é um talento, você não fica pensando sobre isso. Você não fala, nossa, eu sou muito boa em me conectar com as pessoas. A gente se conecta e pronto, e é fácil, e não tem, né? Não é, realmente flui. E quando as pessoas vêm falando, ah, me ajuda a fazer igual você, e coisa assim, né? Aí que você se liga. Aí que eu me conectei, e isso foi em, sei lá, 2000 e tralalá, assim, que caiu essa Aham. ficha, sabe? Nossa, é um talento mesmo. E aí eu comecei a dizer que eu sou networker por vocação, que aí eu olhei para o meu passado e falei, cara, eu sempre fiz, né? E hoje posso, sim, passar para frente esse conhecimento de uma forma estruturada e ajudar mais pessoas a se conectarem. Então, isso é, né, isso muito legal. Outro ponto, só para destacar, antes de você falar do Uma Nota em Branco um pouquinho mais, né? Pegando aqui o tema, é o quanto o autoconhecimento é importante para todo mundo. E quanto antes você começa, melhor, né? Melhor, porque se, que isso vire um, sabe, um processo educativo, né? Ajudar já as crianças, os jovens, né? Que isso seja a pauta da nossa vida, porque é o que vai fazer a gente ter força e vai fazer a gente fluir. Então, gostei muito de saber que você fez Eu esse quero, mergulho. eu quero comentar, inclusive, Hum, eu não lembro quem que trouxe a questão da inteligência, foi o Digão, né? O Digão trouxe foi. aí a questão da inteligência emocional, o, Isso, mas ele, o Elazier também trouxe a Elazer. questão da fobia também, que ele escreveu, muito massa. Então, galera, eu sempre tive, eu ainda tenho, na real, né? Sempre tive. Desde que eu li esse livro, ó, olha que louco, esse livro que eu descobri como poeta, o protagonista, né, da história chamava Marco Polo. E ele também Uhum, era aventureiro. Então, eu me descobri aventureiro através do personagem. E uhum, esse protagonista, ele estava estudando psiquiatria. Então, eu descobri uma paixão pela insanidade, pela sanidade, pelo funcionamento do cérebro através desse personagem também. Então, desde aquela época, eu fico analisando comportamento, eu fico tentando entender como é que funciona a psicologia. E eu já li alguns livros, eu sempre busco, né? Eu li lá o Daniel Goleman, da inteligência uhum. emocional, a Susan David, do Agilidade Emocional, eu li O Poder Sim, do sim. Hábito, uns livros Uhum, assim, e eu estudando alguma coisa sobre. Então, na época, eu já tinha uma certa noção, e eu adoro essa temática, né, de inteligência emocional, de autoconhecimento e coisas do tipo, né? E na época que eu estava começando uma nota em branco, qual foi o insight da época? Eu me sentia muito ansioso. Então a minha rotina foi totalmente desenhada para ter mais tranquilidade, trazer armas que combateriam a ansiedade. Então eu meio que uhum, começava a minha rotina escrevendo no meu diário. Logo depois eu me alongava, fazia ali umas práticas de yoga, fazia caminhada com a minha mãe. Depois no final da tarde ou no começo da tarde eu ia para academia. uhum, E geralmente, depois que eu voltava da academia, eu tentava estudar um pouquinho e no final da noite, toda vez eu fazia um chazinho, eu fazia mais uma nota no diário e eu ainda fazia a prática de meditação antes de dormir, porque era um sentimento muito forte, assim, né, de ansiedade. Então, meu foco principal na época, por conta dessa inteligência emocional que eu fui desenvolvendo e desse autoconhecimento que eu fui desenvolvendo, era combater a ansiedade. E a gente só consegue combater uma coisa que está fazendo mal quando a gente presta atenção na gente mesmo, né? Então eu virei essa chave e percebi, meu, naquela época eu tinha muita ansiedade, eu precisava combater isso. E como é que eu consigo combater isso? Eu fui atrás das ferramentas, eu falei, o yoga, o alongamento, o exercício físico, o diário, a própria poesia, o estudo, a caminhada. uhum. Eu coloquei tudo na minha rotina e isso me fez muito bem. Isso trouxe vida ainda mais, né, para o que estava dentro de mim ali, para o projeto Uma Nota em Branco e tudo mais. Uhum. E essa questão do autoconhecimento é uma coisa que eu sou completamente apaixonado também, né? Eu sou o tipo de cara que tem rastreador de hábitos, que tem monitoramento do sono, que tem medidor de água que toma por dia. Eu anoto tudo que eu faço no diário. Eu tenho um diário para falar das coisas que estão na minha cabeça, um diário para comentar sobre alguma coisa que eu estou desenvolvendo. Eu tenho, sei lá, mais de 2.000 notas no meu diáriozinho,
Eu pratico a meditação diariamente, já faz uns 2 anos, né? Eu gosto muito do Uhum. conceito de yoga. Eu corro porque para mim é uma meditação ativa, então eu Eu tô também, ali eu correndo, gosto. conhecendo, Uhum. tô vendo que o meu joelho esquerdo não tá tão legal, tô vendo que aqui tá tendo uma dorzinha, tô vendo que o meu pensamento tá fluindo, tô vendo a endorfina, a serotonina, essas coisas assim. Então, a questão do autoconhecimento, ela é super importante nessa questão de você retomar, né, muitas vezes, o protagonismo da sua própria vida, para você conseguir É ser muito legal. autor da história, você tem que se conhecer muito bem, tem que estar sempre buscando isso. Então, Muito bom. era esse que eu queria trazer. E, olha, diário financeiro, diário financeiro ainda não tenho, mas é uma meta. É uma meta porque é uma dor Olha, muito forte isso aí. veio agora na cara, hein? Veio na cara Na da cara. Marcila. As Eu, merece. muito bom, Marci. Vamos conversar mais, Marcila. É, deixa eu ver aqui. Bom, eu queria. A Cíntia, que também está lá no plano, entrou. A Cíntia Santos, fiz uma live com ela muito gostosa também. Eu fiz uma brincadeira, como a gente vai ter um outro papo mais tarde com o Pedro, na minha divulgação eu fiz uma brincadeira do Yin Yang, né? Falei, porque Sim, eu senti que essa conversa ia ser mais introspectiva, né? Mais olhar para a gente, e depois com o Pedro já tem essa pegada mais relacionada. A gente vai falar de networking e tal. E isso que você trouxe da ansiedade e trazendo um pouco também de ferramenta, vamos dizer assim, né? Olha o Pedro aí. Gente, ó o vamos estar com o Pedrão. Pedro às 20 horas também, tá bom? Mas trazendo um pouquinho de ferramenta, aproveitando o gancho, é justamente quando a gente se percebe, o que que é o yin e yang? São polaridades, né? Mas quando juntos flui, né? Então, assim, é isso que significa. Eles são opostos e complementares, e a ideia é que eles se harmonizem e fluam. O yin é negativo, o yang é positivo, o yin é introspectivo, né, tal, e o yang é expansivo, então seria tipo frio e quente, né? Então, quando Sim, você se observa, então no caso do Di, que ele se observou assim ansioso, né? Que a ansiedade ela puxa para dentro, né? Ela fica aqui dentro. Então ele foi buscar ferramentas, né, de yang. Então ele saiu do yin, e foi para yang, ou seja, se você está se sentindo ou muito agitado ou muito para dentro, assim, a ideia para você melhorar é justamente fazer algo oposto. Então, se você estiver muito agitado, procura uma coisa que te acalme. Por exemplo, uma meditação, escrever, né? Conversar com as pessoas, com algumas pessoas num nível mais tranquilo. Se você está muito para dentro, muito fechado, faça uma atividade física, né? Saia de casa, faça uma coisa manual que exija ali, né? Uma energia que isso já ajuda a harmonizar, tá? Então, por isso que o autoconhecimento é nossa, importante. essa questão de conversar, para mim também é uma meditação. Às vezes eu Uhum. sento ali com uma pessoa, tipo aqui a gente aqui. Meu, pra mim isso aqui é o máximo. Eu tô no flow, sabe? No flow, tudo behind sempre lá. Eu tô no flow, porque eu adoro conversar com as pessoas. É incrível isso, velho. E Eu às vezes eu tô também. ansioso, eu vou no quarto do meu vizinho aqui, que a gente divide o AP, a gente fica 3 horas falando ali e passa assim a ansiedade. É muito louco isso também. Muito. E a gente não percebe. O que precisa é ter consciência. Acho que um pouco do seja autor da sua própria vida é o quanto mais consciência e presença você traz para o seu dia a dia. E isso não significa que as coisas estão boas. Não, às vezes tá uma merda mesmo. Você tá no fundo do poço. Mas quando você tem essa consciência de tipo, cheguei no fundo do poço, quando você não tem a consciência, você fica ali dando voltinha no fundo do poço, entendeu? Mas quando, tipo, não, tô no fundo do poço, é isso, o que que eu vou fazer? Aí essa presença te traz para o dia de hoje, né? Do tipo, o que que eu posso fazer agora? O que que eu posso fazer hoje? Para, né, retomar a minha caneta, como disse o Elazier, né? De pegar a caneta na mão e falar, vou escrever outra coisa, não é isso que eu quero. Não, não, Sim, chega, não dá mais, não quero, sabe? É esse grito que muitas vezes a gente precisa dar de tipo, cansei, não dá mais para viver desse jeito, ter esses resultados, ser medíocre. Então, esse incômodo, ele pode trazer um movimento muito bom de mudanças positivas para as nossas vidas. tenho, Então, isso é muito bom. tenho duas poesias que eu gosto muito, que falam sobre isso. São poesias que eu já internalizei, né?
E se você me permitir aqui, eu vou recitá-las para o pessoal sentir Claro, também. é. Ó, essa poesia, a primeira, foi a poesia do dia do cara que me chamou, o Robson Costa, para trabalhar com a empresa dele. É uma poesia que tem a ver com o que eu estava sentindo ontem, por exemplo. E Uhum. aí, ver se vocês captam aí. Cada um interpreta da forma que o repertório tiver ali, né? Mas, para mim, ela tem um significado muito importante por tudo que ela já significou hoje, tudo que eu já alcancei através dela, né? É mais ou menos assim. Às vezes o cansaço vem e sinto que já não sou o mesmo alguém. Mas isso faz parte de um dia, de mais um dia. O sucesso está em não desistir. O sucesso está em persistir. A sua resiliência lapida todos os dias a sua competência. Seja forte, fique firme, um passo por vez, 1% por dia. Eu não vivo mais correria. Hoje eu vivo corrida e nela eu quero sair na frente, mesmo que isso cause frustração para muita gente. Eu me cuido e cuido dos meus. Serei inabalável, porque hoje eu alcancei o inalcançável. Bons hábitos constroem um vencedor. Eu fiz a minha própria demolição para subir dentro de mim o mais belo edifício de quem quer desvendar a vida e descobrir que tudo é uma questão de vontade, uma inconformidade de querer, de amar, de viver sua própria arte. Tô arrepiada, gente. Vocês não vão conseguir ver, mas eu tô Eita, arrepiada. Adorei, adorei. Nossa, muito forte isso, muito, muito forte, verdadeiro e até simples, porque é muito do nosso dia a dia, né? E poder colocar isso. Ó, a galera tá também, curti. ó. Ah, Ah, necessário colocar gasolina aditivada no nosso tanque, energia adulterada resulta em motor fundido, trocadilho aqui. Arrepiei também a Cíntia, o Cleus falou, uau, galera, eu sabia que tinha que trazer esse menino aqui pra vocês conhecerem. Maravilhoso. Ó, tem pergunta, deixa eu ver aqui. É, do Cleuso. Tem um amigo cuja autoconfiança é muito baixa. Alguma dica? O que que você pode falar, ah, Di? ó, pra mim, tá, galera? Abrindo aqui uma coisa super íntima. Autoconfiança, pra mim, foi uma questão de cuidar da minha energia sexual. Eu era um cara que tinha uma compulsão por masturbação e até pornografia durante uma época. E quando eu prestei Uhum, atenção nisso, quando eu parei de desperdiçar essa energia da ejaculação diariamente, comecei a cuidar e, inclusive, fiz um diário sobre isso. A minha autoestima levantou, a minha autoconfiança levantou. Tudo ficou mais fácil, porque parece que eu tinha mais bateria ali disponível para gastar ao longo do uhum, dia. Então, autoconfiança baixa, para mim, foi uma questão de prestar atenção na minha energia sexual. Outras coisas cuidar do corpo, né? Cuidar da saúde mental, então uma alimentação um pouco mais saudável, algumas práticas de exercício. Isso culmina em um combustível mais potente, né? Que nem o Digão trouxe. Você pega uhum. um combustível meia bomba aí, num combustível mais ou menos, você não vai ter tanta energia. E isso vai implicar também numa autoestima, na minha opinião, mais baixa. Então, uma coisa que mais pegou para mim, né, nesses últimos anos, uma das maiores descobertas que eu tive foi uma questão que é tabu, né? Que é essa questão da masturbação para o homem é super comum, super aceitável, mas no meu caso era uma coisa que estava me sugando, né? Estava me puxando para baixo. E quando eu lidei com isso de uma forma madura, né, quando eu fui atrás fui até atrás de grupos de apoio, Uhum. cara, minha vida mudou 300%, sei lá, 1000%, minha autoestima mudou muito. Antes eu me olhava no espelho e me sentia meio estranho. Obviamente que tem dias que a gente não tá tão ok, né? A poesia que eu acabei de recitar fala sobre isso. Uhum. Mas quando eu prestei atenção na energia sexual, né, e como eu estava conduzindo, canalizando ela, eu comecei a ter uma autoestima, uma autoconfiança, uma força. Comecei a conseguir
alcançar, ter mais consistência, mais congruência, sabe? Quando eu Uhum. prestei atenção. Não sei o que você acha sobre, mas para mim foi isso, gente. É um conjunto de coisas, acho que assim, a ideia é que a pessoa se ela comece a identificar, né? A gente tem essas válvulas de escapes ou a gente cria esses vícios que a gente não percebe. Às vezes a gente chama de hábito um vício, um vício. Então ele é um hábito negativo em forma de vício e isso drena a nossa energia. No seu caso, foi a parte sexual, mas em outras pessoas pode ser a comida, pode ser o excesso de entretenimento, por exemplo. Ah, eu já sabe, pessoa de jogo, né? Então, tudo aquilo que acaba E, nos distanciando de nós mesmos. E a autoconfiança vem primeiro de uma autocompaixão, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não se aceitam, elas acham que nasceram na família errada, na cidade errada, na bairro errado, tá tudo errado, sabe? tá Então tudo ela não errado. aceita, tá tudo errado. Então ela não aceita aquilo e ou entra no modo zumbi, né? Deixa a vida me levar, que é bem comum, ou acaba se desviando em vícios e tudo vai deixando a energia embora. Então fica mais difícil de você se olhar para o espelho e falar, pô, eu tenho minhas qualidades, eu sou uma pessoa né, que vou batalhar por aquilo que eu quero, vou me conectar com as pessoas que fazem sentido para ter esse apoio. Então, esse resgate, né, como você falou, começar, né, recomeçar, resgatar, ele é super importante, né? Você poder se olhar no espelho e falar, cara, hoje eu vou dar meu melhor, hoje eu vou ser a minha melhor versão e vou fazer o que precisa. No meu caso, por exemplo, já tem muito a ver com a comida. Tem muito, acaba sendo a comida, por exemplo, e não a parte sexual. Então, cada um tem que identificar, acho que isso que é legal, o que o Di trouxe identifique em você onde você está colocando, desperdiçando a sua energia, porque daí você sim, canaliza essa energia para te dar estímulos e para você favorecer o que você tem de melhor, né? A Gita ali falou, Ayurveda na veia. Eu falei para é isso aí. para Gita que eu tô fazendo a nutrição Ayurveda e mudou tudo para mim. Emagreci 10 quilos e Caraca, em pouquinho tempo. Eu tava exagerando aqui. Mas deixa eu só pegar os comentários antes de você fazer o seu outro, né? Ficou aí mais um, mas tem bastante sim. comentário. Ó, o Roberto falou muito bom, a Cintia agradeceu, o Guita ali também. O Cleuso falou que é teu fã. A Cíntia já foi direta, quero você na minha live, vale a pena, viu? Eu fiz com ela. A Guita falou incrível, que maravilhosa essa conexão com criatividade, autoconfiança e sexualidade saudável. O Pedro falou total parabéns. Ih, peraí, que sumiu aqui. É, ele fica me trollando, né? O, Dá uma peladinha. ele total parabéns pela iniciativa e atitude, concordo, faz muito sentido para mim. Lazer, muito bom, gostei, fiquei contente de saber que você gosta de resiliência e é uma das minhas áreas de atuação. A Massa. Gita ele falou modo zumbi, é bem diferente de estar fluindo com a existência. E o Cleuso falou, no caso, esse meu amigo reclama muito da família. Pode ser que ele esteja, né, muito conectado aí com coisas da família e se perdendo mesmo, né? As pessoas que têm dificuldade de dizer não, por exemplo, elas são sugadas, né? São sugadas, Verdade. porque eu tô sempre fazendo as coisas para os outros e não tô fazendo nada para mim. Eu passei por isso, antes de você fazer sua segunda poesia, que eu tô aqui curiosíssima. Aham. Mas eu passei por isso porque, além de tudo, a gente repete padrões. Enquanto a gente não aprende, a gente vai repetindo padrões, né? E um padrão que eu tinha muito forte na minha vida era eu sempre fazia o negócio dos outros acontecer. Eu gerei muito dinheiro para muita gente. E o meu desafio hoje é fazer o meu negócio acontecer. Então parece assim, para o outro é fácil, porque qual é a né, um padrão? Para o outro é fácil, porque se não der certo também não é meu nome que está em jogo, né? Alguma coisa nesse Verdade. sentido, inconscientemente. E eu vestia a camisa, eu era a cara da empresa. Nossa, minha rede também era super forte. Vendi muito, né? Assim, ganhei dinheiro, fiz dinheiro para os outros, e aí eu falei assim: não, agora eu vou empreender. Pô, se eu faço para os outros, para mim vai ser maravilhoso, né? Vai dar super Sim. certo. E aí é o desafio, e essa é uma quebra de padrão, e de falar assim: não, agora. Então eu estava colocando toda a minha energia para os outros, né? E aí, quando veio para mim, precisei rever um monte de coisa. Essa autoconfiança, né? Tudo isso, para a gente poder crescer, né?
Vamos só, antes o Digão falou parabéns, faço questão de conversar com vocês em algum momento oportuno. Beleza, a gente está à disposição, Chama a só gente. chamar no direct. O A mágica Cleuso, acontece. a Fabi do Lightworker tá falando, Cleusa, aconselha seu amigo a fazer constelação familiar. Olha isso, Fabi. adoro. A Fabi é Kate falou, maravilhosa nossa, também. Raquel, totalmente eu nessa sua descrição. Olha, que bom, galera. Ficamos felizes. Di, faz a outra sua, né? Conta pra gente essa poesia, né? Declama, né? A poesia pra nós. A segunda que você falou que ia fazer. Vamos nessa, gente. Ó, essa aqui tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui, hein? Vamos ver se vocês pegam. Vou preparar aqui. Mudo, modo como age. Mudo, modo como o silêncio diz. Mudo quando não digo nada. Mudo quando cansei de ser o mesmo. Mudo como o silêncio, implacável. Mudo um botão que ativa observação. Mudo é uma combinação, uma manifestação. Mudo, modo, muda. Mudar o modo como mudo, meu mundo. Olha, isso aí. Quero pra mim essas duas. Dá um copy-paste e me manda lá no WhatsApp. Vou te mandar. Adorei. Frase de quinta, frase de quinta. Que eu tenho toda quinta-feira. Nossa, adorei, muito bom. Olha só, né, como a gente pode refletir e se elevar através da cultura e da poesia, né? De se expressar, de... E às vezes assim, eu não sou poeta, mas se a gente lê e consumir esse tipo de arte, nos ajuda muito, né? Então já fica aqui a Thaís está dizendo lindo, amei, muito bom. É, Fica o convite para vocês seguirem o Di, né? Uma nota em branco aqui no Instagram. Ele coloca lá uns trechinhos, né? Ele tem Sim. colocado. Fala um pouquinho mais do projeto, né? É um podcast agora, né? Conta pra gente como é que funciona. Então, uma nota em branco, ele na verdade vai ser tipo um omnichannel, né? Ele vai estar em todos os Uhum. lugares. Por que E não, né? A pessoa se manifesta midiática, né? Então tem que estar em todo lugar. tem que estar, entendeu? É que eu hoje ainda não tenho essa constância de conseguir produzir em todos. Mas, por exemplo, vai Uhum, ter poesia editada no Instagram, vai ter poesia em texto, vai ter fotopoesia, porque eu também gosto de fotografia, do olhar, né? Tem uhum, um amigo que fala que o poeta ele tem sotaque no olhar, ele olha as coisas de forma diferente, né? uhum. Então, vai ter muita poesia, vai ter muito sobre o que eu atuo hoje em dia, né? A comunicação persuasiva e criativa. Então, vou trazer conteúdos de copywriting, conteúdo de storytelling, conteúdos voltados um pouco mais para conversão, para venda. O meu podcast é entrevista com pessoas, inclusive eu quero muito entrevistar a Raquel lá futuramente, que tá desenvolvendo aí, mas é onde entrevista a história das pessoas e eu vou num momento onde ela teve que escrever do zero uma nova história, né? Então, o ponto alto da conversa é onde ela fala um pouco sobre esse recomeço. Então, tem esse podcast, já tem 18 a 19 episódios, né, contando com uma edição especial. Está disponível nas principais plataformas. Vai ter o meu site com área de blog post, com área de poesia, com área de várias coisas. Meu site vai sair, ele está em construção, mas ele vai sair. E no Twitter vai ter frase lá, no TikTok vai ter poesia, vai ter videozinho lá, no Facebook na página também, no YouTube futuramente eu quero ter algumas editorias lá. No LinkedIn também eu quero escrever bastante artigo, blog post. Então, em questão de plataforma, ele vai estar em vários lugares. E a questão do conteúdo em si é sobre isso, é sobre inspirar as pessoas a serem mais protagonistas, inspirar as pessoas a tomarem mais decisões, através das minhas palavras, das minhas poesias, dos meus conteúdos, através da vulnerabilidade, que eu não tenho medo nenhum de expor, né? As pessoas se conectam muito com isso, eu já percebi. Esses dias eu Sim. fiz um post sobre eu não queria ter que produzir conteúdo hoje. E o conteúdo foi isso, né? E muito da questão do improviso teatral que eu estou aprendendo agora, de você
Às vezes cai um refletor no palco e o improvisador, ele incorpora isso na peça. Ele não para tudo e fala, meu Deus, acabou a peça. Não. Meu Deus, está chovendo refletores aqui nesse palco da vida. E tipo assim, sabe? Então, uma nota em branco, ele vai ser tudo isso, nada disso, essa transformação constante e essa inspiração, né? E esse contato com as pessoas. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Então, para mim, vai ser aí meio que um laboratório constante de poesia, de conteúdo, de comunicação, de troca, de conexão, de networking. Tudo que eu puder incorporar lá, eu vou incorporar. Na medida que eu for sustentando, a gente vai ampliando cada vez mais. Né? Então, hoje está um pouco focado nessa mistura. Tem bastante poesia, tem conteúdo de comunicação, porque a gente está nesse processo de testar novos formatos. Né? Então, pela primeira vez agora, mais ou menos na mesma data que você, estou definindo mais ou menos o horário, mas eu vou ter lá um evento de mais ou menos 10 dias, 10 ou 9 dias, onde eu vou estar falando um pouco sobre comunicação, como simplificar ela, como trazer ela para o seu dia a dia, como se reconhecer como artista, como implementar algumas técnicas na sua escrita, nos seus roteiros, nos seus discursos, nas suas apresentações, para futuramente aí trazer alguns infoprodutos para a galera que sempre me pede ajuda, trazer alguns grupos. Eu também tenho um canal no Telegram que está paradinho lá, mas eu preciso me organizar para estar sempre presente, igual você faz com o seu canal maravilhoso, com aqueles audiocasts top. Galera, se você não conhece a Raquel, o melhor lugar para você estar lá, pelo menos, se você não consegue acompanhar todas as redes, esteja no canal do Telegram dela, que é Mara. Eu abro o coração lá, conto tudo. Exatamente. E a ideia também é ter um canal desse, então mais ou menos isso. Não sei se eu deixei a desejar em alguma coisa assim, mas é um pouco disso, galera. É um pouco de quem eu sou, através de tudo que eu faço. Muito legal, e vem complementar também a conversa que eu tive com a Gabi ontem. A gente falou sobre comunicação afetiva, né? E ela falou bastante sobre isso. E claro, a comunicação ela tem várias vertentes, né? A gente tem a comunicação falada, a comunicação não verbal, a não violenta, a afetiva, a escrita, né? Então é muito legal se vocês conseguirem acompanhar esse curso do Di, né? Para entender como através da escrita, e até porque isso é importante. E por que isso é importante? Vocês aqui estão dialogando com a gente através da escrita. E na internet, né, nas plataformas, a escrita acaba sendo, né, a nossa ferramenta principal. Então a gente não fica tanto gravando vídeo e tal. Então a gente escrever bem, além de se expressar, é um jeito da gente ajudar o outro a nos entender, né? A Sim. se conectar com a gente. Então, se vocês puderem acompanhar, já segui o Di para saber direitinho as datas, e se você fizer num horário que não seja o mesmo que o meu, dá para seguir um pouco também, né? Mas eu vou trazer muito essa coisa. Eu também vou falar bastante de comunicação no Destrave Seu Networking, claro, comunicação é importante para a gente conhecer, né? Mas aí vocês podem fazer o do Di com a parte escrita, né? Que claro que melhora a verbal também, né? Quando a gente escreve melhor, a gente fala melhor também, sem dúvida. Olímpica, né? Coisa olímpica. É, muito bom, muito bom. Então, vocês já sabem, eu ficaria aqui o dia inteiro. Eu sei que o Instagram vai me liberar o dia inteiro, tá? Ele deixa, que ele tá deixando as minhas lives passarem de 1 hora. Não fica me. Mas, Essa trollagem eu não tô passando mais. Mas, gente, nossa, fiquei muito feliz, muito emocionada, adorei as duas poesias de coração, se você puder compartilhar comigo. Eu tenho essa frase que eu sempre escolho, eu nem postei a frase de hoje ainda, então já posso pegar esse gancho, que eu gostei de várias partes aí, e para colocar que as frases que trazem uma mensagem positiva são muito legais, né, para as pessoas também pensarem. Então, eu te agradeço, que aí eu já faço o post da sua poesia. E te gratidão. agradecer, porque adorei esse papo.
Espero que a gente já vem conversando, estamos conectados, então só cabe a nós continuar essa amizade, essa caminhada, essa jornada. Quero me colocar à disposição de você no seu projeto também, se você precisar de alguma coisa voltada a networking, quiser. Aceito o convite para o podcast, que a gente não sabe como vai ser ainda, Gravar. mas, mas já super aceito. E, nossa, adorei. Estou muito, muito feliz que você aceitou o convite, muito, muito feliz com a sua com o seu, né, com tudo que você trouxe, muito rico, muito rápido, mas nada impede da gente falar de novo em breve, né? A galera também Com tá certeza. adorando. A Gratidão. Kate falou, como sempre, as lives são ótimas. É isso aí. Depois das 20 tem o papo com o Pedro, que tá aqui, né? Já viu, hein, Pedro? Olha só a responsabilidade de fechar esse dia lá em cima, hein? Porque começamos De ouros. super bem. Considerações finais, Gi? Diz aí pra Bom, galera. pessoal, eu acho que é isso. Esteja atento a si mesmo, esteja atento às suas aspirações, às suas dores, se ouça mais. E lembre sempre, né, de retomar esse controle da sua jornada, né, a caneta, conseguir, de vez em quando, dar uma formatada e entender o que é mais importante, entender o que é prioridade. Prioridade não deve ter plural, gente. Prioridade é uma palavra no singular, é uma coisa só de cada vez, sabe? E use isso para estar sempre construindo a sua jornada, estar sempre construindo a sua narrativa em direção a algo de significado, em direção a uma conexão com algo mais forte, algo mais potente, algo que é a sua arte, né? A sua arte não necessariamente precisa ser um modelo de negócio, como uma pintura ou uma poesia, mas pode ser, por exemplo, conectar pessoas, né? Pode ser, por exemplo, comunicar com as pessoas. Então, é isso. Deu uma travada aqui. Ah, mas eu te ouvi, deu para te ouvir. Te É, ouvimos bem. Não tem é isso. problema, trava o vídeo, mas a gente fica com áudio e tá ótimo. Muito bom, gente. Então, olha, tenham um ótimo dia, reflitam bastante sobre isso. Aproveitem esse momento para ver o quanto vocês estão sendo autores originais e autênticos da vida de vocês. Acompanhem a gente aqui. Vamos tirar a foto. Você que ficou até Vamos aqui, tirar. vamos tirar aqui. Eu vou desativar os comentários. Você que ficou até agora. Faz um print, a gente vai dar um sorrisão aqui, faz um print, compartilha nos seus stories, diz o que você aprendeu, marca a gente para outras pessoas terem acesso a esse conteúdo, né? Assim que for para o IGTV ou para o YouTube, porque foi muito rico, né? Foi legal pra caramba. Se você ficou até agora, assume esse compromisso com a gente, porque é legal para a rede de vocês também, é legal para mostrar que você está buscando o seu próprio autoconhecimento, evolução e novos conteúdos, tá bom? Então, faz a cara que você quiser, né? Opa, peraí que essa eu não peguei aqui. Aí, faz de novo essa. Ótimo. Tirei Galera, também. gratidão. Tirou também. Gratidão, pessoal. Às 20 temos nova live. Continue acompanhando o feed, que vocês vão ter todas as novidades aqui em Conexões Verdadeiras. Uma nota em branco também. E a gente se vê em breve. Beijo, É beijo. isso. Gratidão, Gi. Tchauzinho, gente. Beijo. Gratidão. Tchau.